Então, você teve um processo de concentração de renda mesmo na China. A partir de um certo momento, você já pode começar a desconcentrar serviço público e tal, e já ir mais na direção, sei lá, de uma Suécia, de uma Noruega, uma coisa assim. Tá? Então, tem um problema dessa inseparabilidade. Para você conseguir eficiência, você tem que agregar os recursos numa elite que vai investir. A ideia é essa, é um pouco caleque. Né? Você tem que concentrar para poder ter um nível de recurso suficiente para... Segundo, transferências, crimes e compensações. Tá? Que possui, aqui não seria continuação, efeitos distributivos. Nada garante que uma vez que venha a crescer, que esses recursos vão ser distribuídos. Não tem nenhuma... Não dá para assinar um contrato, tá certo? Não dá para o governo assinar um contrato com o povo. O governo, no máximo, pode prometer. Não, nós vamos crescer, quando nós crescermos, daí nós vamos redistribuir a renda. Mas não tem nada que garanta isso. Né? E aí, o conflito distributivo pode impedir que isso aconteça. É isso que eles estão dizendo. Tá? Então, o poder político, para os autores, tem dois componentes. Tem o poder de júri e o poder de fato. O poder de júri origina-se nas instituições políticas. São as regras do funcionamento do sistema político do país. Então, se é bipartidarismo, se é multipartidarismo, se é presidencialismo, se é parlamentarismo, se é um federalismo, se é um país unitário, que tipo de partido é permitido, quem é que pode se candidatar, tá certo? Quais são as regras eleitorais, se é voto distrital, se não é voto distrital. Isso são as instituições, as regras formais que estão em vigor. Isso é um pedaço do poder político que determina, são um conjunto de elementos que determinam o poder político de júri. Aí então tem o outro elo e depois tem o poder político de fato, tá certo? E segundo os autores, tem duas fontes o poder político de fato. A primeira, segundo eles, é a habilidade do grupo em resolver o seu problema de ação coletiva. E o segundo são os recursos econômicos. Então vamos conversar a respeito dessa habilidade do grupo em resolver o problema da ação coletiva. Qual é o problema da ação coletiva? É o problema do carona. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar. Certo? Não? O problema do carona. Ah, sim. O free rider. Só relembrando, o problema do free rider é o quê? É que é mais vantajoso para o indivíduo não cooperar, porque uma vez produzido o bem público, ele vai poder usufruir, consumir. Então, se ele é um maximizador de utilidade, ele prefere ter um custo zero e ter toda a utilidade. É assim que ele maximiza a utilidade dele, que é o free rider. É o que não coopera e consome. Tá certo? Resolver o problema da ação coletiva significa fazer com que os indivíduos cooperem. Fazer os indivíduos cooperar possibilita a produção do bem coletivo, porque se ninguém cooperar, o bem coletivo não vai ser produzido. Certo? No caso específico aqui, os autores estão pensando na organização dos interesses. Tá? Deixa eu até escrever para não ter dúvida. Eles estão falando a respeito de organização de interesses. Um pouquinho nós já falamos no começo da aula. Nós falamos dos consumidores, vis-à-vis dos produtores de soja, tá certo? Os produtores de soja, eles são mais eficientes em fazer pressão para atingir os seus interesses, por uma série de questões, uma série de razões. Tá, sindicatos têm mais condições de pressionar para benefícios dos seus, da sua categoria do que os trabalhadores individualmente. Então, a tal da união faz a força. Quando as pessoas trabalham em conjunto, elas têm um ativo maior do que individualmente.
certo? O movimento operário na década de 70 no Brasil só floresceu e deu os resultados que deu porque eles eram muito bem organizados e eles realmente conseguiam pressionar inclusive o poder público, né? Agora, é muito mais interessante, o próprio Olson tem esse tipo de exemplo no livro dele, é muito mais interessante você ficar em casa vendo televisão, enquanto a sua categoria está em greve, e deixar os outros lá brigando na porta da fábrica com a polícia, tá certo? Do que você ir lá meter a cara para apanhar. É muito mais interessante. Então, não é muito simples. Essa questão da organização não precisa ser esse limite. Por exemplo, pagar a contribuição sindical. Tem aquela contribuição sindical que é a obrigatória, que é quase descontada em folha das pessoas. Mas os sindicatos brasileiros não sobrevivem com aquilo. Aquilo é totalmente irrisório. Os sindicatos que dependem só daquela contribuição obrigatória do Ministério do Trabalho, eles não sobrevivem. Eles são sindicatos de fachada, que não tem condição de ter um mínimo de staff para trabalhar pela categoria. Não tem nada. Se o trabalhador não paga eu não sei como é que chama, o que seria mesmo a contribuição mesmo, tá certo? O sindicato não tem condição. Os sindicatos metalúrgicos, bancários, hoje em dia eles não são mais tão importantes como eles foram. Mas eles, durante um tempo, principalmente no final da década de 70, na década de 80, eles eram poderosíssimos, porque as pessoas pagavam. O pagar significa colaborar, tá certo? Permitir que o sindicato consiga organizar os recursos, tá certo? Para contratar advogado, uma série de coisas, né? Mesmo que seja só para fazer colônia de férias, ou oferecer um serviço dentário, ou um serviço de seguro de saúde, qualquer coisa. Mas para poder trabalhar, né? Precisa da contribuição das pessoas. Isso é a organização. A organização, ela requer a cooperação, certo? E a cooperação, que é o que está aqui, não é automática. Porque se os indivíduos são maximizadores de utilidade, eles não vão cooperar automaticamente. No caso de bens coletivos. No caso de bens privados, não tem jeito. Ou você paga, ou você não consegue a coisa. Você não tem como conseguir o carro ou a casa se você não pagar, né? Agora, o aumento salarial, você não precisa nem parar de trabalhar. E se expor a sofrer uma represália ou a ser demitido, tá certo? Porque você fez greve. Você pode continuar trabalhando e você vai ter o aumento salarial, porque, de novo, é um bem público. Tá? Quem colaborou e quem não colaborou vai conseguir. Então, os grupos que conseguem resolver o problema da ação coletiva, eles produzem um ativo que os outros grupos não têm. E com isso, eles se tornam influentes. Os sindicatos brasileiros não eram importantes na década de 60, por uma série de razões, que não eram mesmo, eram sindicatos de fachada, os chamados pelegos, né, que foram criados pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas. Aí, com a ditadura, eles foram, mesmo esses, dizimados pela ditadura, na década de 60, e eles começaram a se recompor no final da década de 70. Tá certo? Aí eles se tornaram uma força. Os trabalhadores se tornaram, que não eram. Eles não tinham nenhuma influência. No começo da década de 70, os trabalhadores brasileiros não tinham nenhuma influência na cena nacional. Certo? A partir do final da década de 70, eles conseguem eleger 3 presidentes no século XXI. Então, a organização pode ser um ativo muito maior do que coisas, tá? Do que patrimônio e coisas do tipo. E, portanto, afetar, certo? Isso é geração, produção de poder político. Assim como recursos econômicos também são. Nós discutimos, né? O cara que é presidente do Bradesco, ou milionário que fala com o ministro, esses também têm recursos políticos. Mas não são apenas os que têm recursos econômicos que têm recursos políticos. Os recursos políticos são criados também por influência. Por exemplo, o gerente de um banco, numa cidade do interior, numa cidade como São Paulo, um gerente de banco não se destaca tanto, mas um gerente do Banco
do Brasil, numa cidadezinha do Mato Grosso agrícola, é uma pessoa importantíssima, tá certo? Porque todo mundo depende dele. Ele nem é muito rico, tá certo? Mas a influência dele de, como é que fala? Aceitar ou não? Aprovar ou não o crédito, ele é tratado assim, tá certo? Convida ele para ir no churrasco, leva ele para viajar, no presente, tá certo? Então é um cara que, feito o Jânio Quadros, pega o cigarro e vem os 6 isqueiros assim para acender o cigarro dele. Roseli, então eu poderia dizer que o capital social é um recurso econômico nesse capital modelo? Social é uma palavra complicada, é um conceito complicadíssimo. Nós vamos ter uma aula inteira sobre o capital social. É um conceito que é muito ambíguo. Tá? Eu prefiro chamar isso de influência e poder de decisão, certo? Ou capacidade de influência. Né? Que a capacidade de influência, ela afeta o poder de decisão da pessoa. Dependendo do interesse da pessoa, o que ela vai decidir. Se ela tem influência, ela consegue interferir na decisão. Pode não ser a decisão exata que ela queria, mas ela pode diminuir o prejuízo, por exemplo, né, se ela tiver alguma influência. Mas capital social é outra coisa. Mas isso pode estar relacionado com o capital social. Mas o capital social é uma coisa mais complexa. Mas essa influência é um recurso econômico nesse modelo? É um recurso econômico. Os autores aqui, eles separam. Por quê? Porque a gente está acostumado, isso é a minha interpretação, eles não falam isso, tá? Porque a gente está acostumado a chamar de recurso econômico terra, capital e trabalho. Certo? Agora, o Marshall, nos Principles of Economics, que é o livro máter da microeconomia, escreveu 4 capítulos sobre os recursos econômicos: terra, capital, trabalho e organização. O Marshall já sabia que organização é um recurso econômico. Só que perdeu-se isso na tradição da microeconomia, que organização é recurso econômico, mas é recurso econômico, exatamente como você falou. Você tinha levantado a mão. Você. A organização depende de uma liderança, ela só existe se existe uma liderança. Ela precisa de liderança, sim. E a liderança, ela só se faz forte quando existe um senso de comunidade. Senso de comunidade, que em geral a literatura chama de identificação ou identidade, se é que eu estou entendendo o que você está chamando de senso de comunidade, é importante, mas não é a única. Não é essencial? Eu diria que é essencial. Mas existem outros elementos que podem favorecer. As lideranças. Por exemplo, o carisma. O carisma é muito importante. Os interesses das pessoas são importantes. Não basta você se identificar com a pessoa se você não tem o mesmo interesse que ela, vocês não vão trabalhar na mesma direção. Tá certo? Por exemplo, você pode ser da mesma religião do seu companheiro lá de missa ou de, sei lá, de culto religioso, mas ele tem uma ideia sobre uma coisa, você tem uma identidade, um elemento de identidade, mas você tem interesses diferentes, vocês não vão trabalhar conjuntamente. Certo? Então, você precisa de várias coisas, né? Mas, em geral, se não tiver a identidade, fica mais difícil. Tá? Agora, nas sociedades mais complexas, esse sentimento, essa identidade, essa identificação, ela vai ficando cada vez mais diluída. Mais difícil. Aí vai ser necessário outros elementos. Mas a gente vai estar conversando sobre essas questões aí, ao longo do, somente daqui a 2 ou 3 aulas, essas questões vão vir mais a pena. Então, o 4º elo da cadeia, tá? Que a capacidade de organização, por um lado, inteiro, os recursos econômicos inteiros, determinam o poder político de fato. Né? E aí ele vai relacionar um pouco as instituições políticas e as econômicas. As instituições políticas são determinadas pelo poder político e mudam lentamente. Tá? E as econômicas também são determinadas pelo poder político. Aí vocês poderiam falar, então tudo depende do poder político? Mais ou menos. Claro, depende do poder político. Mas não depende só do poder político.
Nós temos, então, polígono político em T, vai determinar as instituições políticas em T, certo? E também, as instituições em T mais 1, que vai determinar as instituições econômicas em T. Tá? E aí, então, a gente retoma o esquema completo. Tá? Nós chegamos no último elo da cadeia. Tá? Nós temos começado aqui. As variáveis econômicas que nos interessam enquanto economistas, que são o desempenho e a distribuição, depende das instituições econômicas, tá certo? Em T. Aí, o desempenho em T e a distribuição em T mais 1 depende da instituição em T. Agora, a instituição em T depende do quê? Depende do poder político, tá? De júri e o poder de fato. Que, por sua vez, depende da distribuição dos recursos. Distribuição de recursos essa que inclui, eu destaquei, por quê? Porque os autores falam, nós não sabemos muito a respeito de organização, então nós vamos pôr só os recursos econômicos. Mas eu não acho que isso seja verdade. Como nós, nesse curso nós vamos ver, tem vários autores importantes que tratam de organização e tratam de uma forma que já dá para falar muita coisa sobre ela, que não precisa relegar a margem. Certo? Então, a distribuição de recursos que determina o poder político de fato e